A paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos. Um bom dia, um bom sábado, um bom final de semana. Que Papai do Céu esteja nos abençoando, derramando do seu poder, da assunção. Papai do Céu esteja derramando do seu sobrenatural sobre nós. Eu quero, nesta manhã, te convidar à leitura bíblica. Eu quero te convidar para nós estarmos buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Glórias a Deus. Quero estar orando contigo nesse momento. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos guardado, tem, Senhor, derramado sobre nós do teu poder, da tua unção, do teu sobrenatural. E nós, ó Deus, queremos colocar a nossa vida no teu altar. Queremos ministrar, Senhor Deus, aleluia, a respeito do teu grande amor, do teu grande poder, e fazer, Senhor Deus, com que estejamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus de Israel, voltados a Ti, agradecidos, ó Pai, pelo presentear de mais um dia, pela a Tua companhia, o Teu carinho, o Teu amor, ó Pai, pelo Senhor ter estado conosco, ó Pai, a cada momento, a cada dia, a cada instante, ó Pai, isso é muito bom. Então, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, o nosso dia, toma nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso ir, o nosso vir, o nosso entrar, o nosso sair. Nós possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, voltados, ó Pai, inteiramente, Senhor Deus, a santificação, Senhor Deus, a comunhão contigo, Senhor Deus, a entrar, Senhor Deus, no Teu santo trono, ó Pai, estar, Senhor Deus, de uma maneira assim especial, Pai, buscando a Tua face. Então, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Que sejamos, ó Pai, uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos, onde quer que estejamos. Fortalece-nos, ó Pai, com Teu poder, com a Tua unção, com Teu sobrenatural. Esteja nos lavando, remindo, transformando, fazendo com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Assim, ó Deus, fala conosco, ministra sobre nós, ó Pai, do Teu carinho, do Teu amor, e que possamos, ó Pai, olhar para o Senhor com um olhar, Senhor Deus, aleluia, maravilhoso. Um olhar, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, cumprir, Senhor Deus, o Teu querer. Ah, Deus, Israel, toma, Senhor Deus, os nossos cônjuges, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Pai, os filhos, ó Pai, estão no Brendo, ó Pai, esteja trabalhando na vida do Brendo, ó Pai, operando maravilhosamente, derramando com as Tuas mãos potentes sobre ele, Pai, que ele venha, Senhor Deus, lembrar do primeiro amor. Senhor Deus, é um levita da Tua casa. Toma o Braia, Senhor Deus, toma o Brenner, Senhor Deus, esteja da mesma forma, Pai, operando, Senhor Deus, maravilhosamente. Toma minha esposa missionária Diva nas Tuas mãos, ó Pai, toma, Senhor Deus, toda a igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Efraim, Senhor Deus, toma os nossos pastores, ó Pai, os nossos ministros, as nossas diaconisas, missionárias, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Pai, toda a membresia, assim, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós Te agradecemos. Toma também a nossa família, toma meu paizinho nas Tuas mãos, opera sobre ele com o Teu grande amor, com o Teu grande poder. Toma, Senhor Deus, a minha irmã Sônia, Senhor, nas Tuas mãos. Toma, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Teus filhos e filhas, ó Pai, que para a honra e glória do Teu grande amor, ó Pai, do Teu grande poder, ó Pai, venhamos todos, ó Pai, estar, Senhor Deus, vivendo, Senhor Deus, em comum acordo, ó Pai, e unidade, Senhor Deus, de Espírito. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, magnifico ao Teu grande nome. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, nos ajudando a transpor com as barreiras, com as dificuldades, e venha, Senhor Deus, nos lavar, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, com que nós cresçamos na Tua graça, no Teu conhecimento. Assim, Pai amado, olha para nós com Teu olhar de misericórdia, Pai. Esteja tomando também as famílias, ó Pai, dos meus amados irmãos, ó Pai, conforme tem, aleluia, colocado diante do Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com Teu grande amor, ó Pai, ministrar sobre eles, ó Pai, nós pedimos encarecidamente, dê saúde, Pai, opera, Senhor Deus, colocando as Tuas mãos potentes, ó Pai,
sobre o lugar da dor, ó Pai, o lugar da enfermidade. Esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, nos leitos hospitalares, ó Pai, na UTI, no CDI, no coma, Pai. Esteja, Senhor Deus, visitando os lares, ó Pai, onde tiver alguém doente, Senhor Deus, alguém, Senhor Deus, precisando, Senhor Deus, das Tuas mãos potentes, de um milagre, Pai, da cura, Senhor Deus, que nessa manhã venha o Senhor curar, Senhor Deus. Ah, Pai amado, Pai querido, aquele, Senhor Deus, que tem clamado pelo pão de cada dia, opera, ó Deus, e faça, Senhor Deus, com que sejam, Senhor Deus, ministros, ó Pai, do Teu grande amor, do Teu grande poder. E assim, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, avivando, Senhor Deus, os Teus servos e servas, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome. Faça, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória. Aviva, Senhor Deus, os Teus filhos, aviva, Senhor Deus, as Tuas filhas, ó Pai. Ah, Deus de Israel, somente o Senhor pode, Senhor Deus, dar o soldo necessário, Senhor Deus, para que nós possamos, ó Pai, em cada dia, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, tendo, Senhor Deus, a administração, Senhor Deus, dos nossos lares, das nossas casas, Pai, do nosso ir, do nosso vir, de acordo com a Tua vontade. Então, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, os Teus filhos, ó Pai. Visita, Senhor Deus, aqueles que estão em situação de rua, Pai, aqueles, Senhor Deus, que necessita, Senhor Deus, do pão cotidiano, de uma vestimenta, Senhor Deus, necessita, Senhor Deus, da Tua proteção, do Teu cuidado, Pai, aqueles também que estão nos asilos, orfanatos, ó Pai, centros de recuperações, prisões, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão nos manicômios, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, é uma gama, Senhor Deus, de pessoas, ó Pai, que tem passado, Senhor Deus, muitos infortúnios, ó Pai, mas o Senhor, ó Deus, o Senhor pode visitar, o Senhor pode fazer infinitamente mais. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, assim nós te pedimos, ó Pai, que as Tuas mãos potentes, que o Teu poder, a Tua unção, Pai, o Teu sobrenatural esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, que Deus esteja aí abençoando, né, a todos que já estão conosco através das lives, né? Que Deus esteja aí derramando, né, do Seu sobrenatural. Então, que Deus esteja te visitando, operando maravilhosamente sobre a tua vida e que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ver o Senhor agindo com poder e bondade sobre nós. Amém? Então, que Deus esteja abençoando aí o Eduardo, né? Ô Eduardo, seja bem-vindo. Também a minha amada irmã aí, Bart, que Deus esteja te abençoando, operando sobre a tua vida. Deus esteja operando também a todos que já estão conosco aí nesta manhã. O Senhor te visite, o Senhor te guarde, o Senhor te proteja, em nome de Jesus. Eu quero fazer leitura bíblica com os meus amados irmãos. Nós vamos ao livro de Números, né? Nós vamos estar começando o livro de Números hoje. E Números, capítulo 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo o homem, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para baixo, todos os que em Israel podem sair à guerra. A estes contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estava convosco de cada tribo, ou melhor dizendo, estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Este, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simão, Selumiel, filho de Zurizidai; de Judá, Naasson, filho de Abinadab; de Isacar, Natanael, filho de Suar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel,
filho de Padazur, de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, de Dan, Aezer, filho de Amizadai, de Azer, Pagiel, filho de Ocrã, de Gade, Elisafate, filho de Deuel, de Naphtali, Aerá, filho de Enã. Estes foram chamados da congregação os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens e foram declarados pelos nomes. E toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto, aleluia, no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos homens, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados, pelo número dos nomes de cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados, da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos seus nomes, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Dos filhos, aleluia,
melhor dizendo, estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens de cada, aleluia, um era pela casa de seu pai. Assim foram todos contados os filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados eram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: porém, não contará a tribo de Levi, nem tomará a soma deles entre os filhos de Israel, mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus utensílios e sobre tudo o que pertence a eles. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles administrarão e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão. E quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas armarão. E o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Denise, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Glórias a Deus. Vamos então ao capítulo 2 de Números. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo aos filhos de Israel: armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as suas insígnias da casa de seus pais, em redor defronte da tenda da congregação armarão as suas tendas. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os que armarem as suas tendas do lado do oriente para o nascente serão da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, que foram contados deles, era de 74.600. E junto a ele armará suas tendas a tribo de Zacar. E Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Zacar. E o seu exército, que foram contados deles, era de 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elã, será príncipe dos filhos de Zebulon. O seu exército, os que foram contados deles, era de 57.400. E todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará ao lado do sul. E Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, os que foram contados deles, eram de 46.500. E junto a ele armará as suas tendas, a tribo de Simeão. Selumiel, filho de Zurizidai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 59.300. Depois, a tribo de Gade, Eliasaf, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 45.650. E todos que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões. E estes
marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como armarão as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim, e o seu exército, os que foram contados deles, era de 40.500. E junto a ele estará a tribo de Manassés. Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés, e o seu exército, os que foram contados deles, era de 32.200. Depois a tribo de Benjamim. Abidã, filho de Gedeone, será príncipe dos filhos de Benjamim, e o seu exército, os que foram contados deles, era de 35.400. Todos que foram contados no exército de Efraim foram 180.100, segundo os seus esquadrões, e esses marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Eizer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan, e o seu exército, que foram contados deles, era de 62.700. E junto a ele armará suas tendas a tribo de Azer, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer, e o seu exército, os que foram contados deles, era de 41.500. Depois a tribo de Naphtali, Airá, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali, e o seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. E todos que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Esses marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim armaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Amém? Glórias a Deus. Vamos também agora buscar ao Senhor. No seu próximo livro nós vamos estar aí buscando ao Senhor, louvando, engrandecendo o seu nome, e Ele há de nos ajudar nessa manhã. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Amém? Nós temos os cultos aqui sempre às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ao livro de Jó. No livro de Jó nós vamos ler o capítulo 5 e o capítulo 6 de Jó. Capítulo 5 e 6 de Jó nós vamos buscar ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Diz a palavra no capítulo 5 do livro de Jó, versículo 1. Chama agora alguém que te responda, para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem-vindo eu, o louco lançar raiz. Bem vi eu, o louco lançar raiz. Porém logo
amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. A sua messe, o faminto a devora, e até dentro dos espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Porém eu buscarei a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes, inescrutáveis, e maravilhas sem número. Ele dá a chuva sobre a terra, e envia água sobre os campos, para pôr aos abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos estatutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astutícia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam as apalpar delas, como de noite. Porém, ao necessitado livra da espada, da boca deles e da mão do forte. Assim a esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua boca. Eis que bem-aventurado é um homem a quem Deus repreende. Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque Ele faz a chaga e Ele mesmo livra. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás o teu acordo, e as feras do campo serão pacíficas contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e não pecarás. Também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade, como a erva da terra. Na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Amém? Márcia Santana, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Como vai, senhora? Tudo bem? Glórias a Deus. Jó, capítulo 6. Vamos estar também mencionando Jó aqui, capítulo 6. Então Jó respondeu dizendo: se minha mágoa retamente se passasse, e a minha miséria juntamente se pudesse, ou melhor dizendo, se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito, e os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura surrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto ao seu pasto, ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. A minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Quem dera se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse
o que espero. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me acabasse. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Glórias a Deus, glória ao nome santo do nosso Deus. Versículo 11: qual a minha força para que eu espere? Ou qual o meu fim para que tenha ainda paciência? E porventura a minha força, a força da pedra, ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Mas, meus irmãos, aleivosamente me tratam como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem, e em aquintando desaparece do seu lugar. Desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Temã os veem, os passageiros de Seba esperam por eles. Ficam envergonhados por terem confiado, e chegado ali se confundem. Agora sois semelhantes a eles. Vistes o terror e temestes. Acaso disse eu, dai-me, ou oferecei-me presentes de vossos bens? Ou livrai-me das mãos do opressor? Ou redime-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me, e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. Ó, quão fortes são as palavras da boa razão! Mas quem é o que censura a vossa repreensão? Porventura buscarei palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desespero são como o vento, mas antes lançais sorte sobre o órfão, e cavais uma cova para um amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede, minto em vossa presença? Voltai, pois, não haja iniquidade, tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça aparecerá nisso. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar distinguir coisas iníquas? Aleluia, glórias a Deus. Quero convidá-los também para nós estarmos indo. Atos dos Apóstolos. Vamos ao livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos aí buscar ao Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero contigo, nós vamos fazer menção aí do capítulo 13 e 14 de Atos dos Apóstolos. Amém? 13 e 14. Nós vamos estar lendo aí Atos dos Apóstolos. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram a Chipre, e chegaram a Sanamina, anunciando a palavra de Deus
na sinagoga dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procuravam muito ouvir as suas palavras, a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpretara o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cegos, sem ver o sol, por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas, os que temais a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, destruindo as 7 nações da terra de Canaã. Deu-lhes por sorte a terra deles, e depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízo até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e deu-lhes por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para salvar a Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João completava a carreira e disse: quem pensais vós que eu sou? Eu sou o Cristo? Mas eis que após mim, eu não sou o Cristo, né? Mas eis que após mim vem aquele que não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com eles
da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos a promessa que foi feita aos seus pais. Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Meu filho, és tu, hoje te gerei. E o que ressuscitara dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também, em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi a seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas: Vede os desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque operam uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus, dos prosélitos religiosos, seguiram a Paulo e Bernabé, os quais, falando-lhes, os exortaram a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir as palavras de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgueis dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou, e tu, aleluia, e te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e se levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos, sacudindo, porém, contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Amém? Vamos também ao capítulo 14. E aconteceu que em Icônio encontraram junto à sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Se detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto de judeus conforme de gentios, como seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade licaônica,
e para a província circunvizinha, e ali pregava o evangelho. E estava sentado em Listra um certo homem, liso de pés, coxo, desde o ventre da sua mãe, o qual tinha andado, aleluia, o qual nunca tinha andado. Este, ouvindo falar Paulo, e fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E clamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuva em tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria os nossos corações. E dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levaram-se e entrou na cidade. No dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram a Listra e a Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, nos encomendaram ao Senhor, em que havia crido. Passando depois por Pisídia, dirigiam-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalia, e dali navegava para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já havia cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Amém? Deus abençoe a todos meus amados irmãos, um feliz dia, das mulheres aí, que o Senhor esteja abençoando todas as mulheres, Deus esteja derramando a sua graça, da assunção, do seu sobrenatural. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelos teus filhos e filhas, ó Pai, esteja abençoando, operando, derramando a sua graça, do seu poder, da assunção, do seu sobrenatural. Venha curar, nós te pedimos encarecidamente. Venha, Senhor Deus, fazer a tua obra, que cresça, Senhor Deus, o teu reino no nosso meio. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a todos que têm, Senhor Deus, se separado
para o Senhor, buscado a tua face. Assim os abençoa em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Abração do pastor Carlos para todos vocês, que Deus esteja aí derramando da sua graça, da sua unção, do seu sobrenatural. Feliz sábado, um bom final de semana para todos, em nome de Jesus.